versículo 30 e 31, que diz assim, Atos capítulo 8, versículo 30 e 31. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Podeis estar assentados. Queridos, aqui está o slide aqui. Uma coisa certa, se a escola dominical é a maior agência de ensino e transformação que a igreja tem, devemos valorizar, devemos amar, devemos se agarrar a esta tão importante agência que temos. Por isso eu amo demais, gosto muito. Paulo Freire, que é um dos grandes educadores, ele vai dizer, a educação transforma o mundo, a educação transforma pessoas, e pessoas mudam o mundo. Para acreditar na transformação do mundo, eu tenho que acreditar na transformação das pessoas. E como faremos isso? É por meio da palavra do Senhor. Quando acreditamos na palavra, também acreditamos em ensinar para transformar vidas, para termos um mundo melhor, para que pessoas possam ser aproximadas e transformadas, como disse o professor Rony, ao caráter de Cristo. Essa é a função primordial da escola dominical: transformar vidas, ensinar para a transformação. Então, há uma razão, sem dúvida, grande de amarmos muito a escola dominical. O louvor pode emocionar, pode tocar no coração. A pregação também pode nos levar a tomar atitudes importantes, mas é o ensino que vai moldar o caráter, é o ensino que vai transformar vidas, é o ensino que vai educar famílias a como se conviver, é o ensino que vai transformar pessoas para que pessoas sejam semelhantes a Cristo, aonde o mundo vai olhar e dizer, eu vejo Cristo naquela pessoa. Então é através do ensino. Jesus também, ele não é conhecido como um grande cantor, nem como um grande pregador. Ele é conhecido como um grande ensinador. Até porque as muitas referências a ele cita ele como ensinador, como mestre. E o apóstolo João diz que aquele que diz que está nele também deve andar como ele. E ele andou fazendo o quê? Curando o bem a todos, ensinando a sua palavra. Daí a nossa razão de falar sobre essa importante agência de ensino que é a escola dominical. Quando pensamos em escola dominical, pensamos em um trabalho que cresce, em um trabalho que tem qualidade, um trabalho que foi fundado, instituído para alcançar vidas, não para que ficasse só em um estado. Quando eu penso sobre isso, eu também tenho que pensar sobre o que é a escola dominical. A palavra escola, na sua originalidade, digamos que escola é um lugar onde se aprende, se estuda de forma sistematizada. Quando pensamos na palavra dominical, nós pensamos também no seu termo do latim, que significa do Senhor. Então é uma escola do Senhor, não é a escola do homem, não é a escola da igreja tal, é a escola do Senhor. Como escola do Senhor, ela tem que ser bem tratada, ela tem que ser bem estruturada para que ela venha cumprir o propósito de Deus na terra, que é ensinar, que é transformar vidas. A pergunta é, me responda por favor, as nossas escolas dominicais hoje estão transformando vidas? O quanto são interessantes as nossas escolas hoje? Passamos em nossas faculdades ou em nossas escolas 5 dias da semana, 4 dias da semana, temos uma sala confortável, um banco maravilhoso para se sentar, ar-condicionado, louça digital, slide e tudo mais. Quando chegamos na nossa escola legal, banco duro, sem ar-condicionado, professor que não sabe falar, não sabe nem a razão dele estar lá. A pergunta é, queremos participar dessa escola? Se dissessem para você que aqui estariam os piores palestrantes do Espírito Santo, você viria aqui? Se você veio aqui, é porque algo te motivou a estar aqui nessa noite. Para estarmos também na escola dominical, tem que haver um motivo forte que venha nos levar a querer estar na escola dominical. Eu amo a escola dominical, gosto demais. A escola nossa, lá na nossa igreja, funciona às 18 horas, mas eu vou na escola de manhã, em outros lugares, em outras igrejas.
humano. Uma outra coisa interessante a se pensar, quando diz aqui em Atos 8, 30 e 31, que aquele homem, olha só, estava no deserto, lendo o profeta Isaías. Ele lia, mas não entendia. Deus tirou Filipe lá de Samaria, que tinha uma multidão, e por causa de um homem, levou Filipe ao caminho do deserto para ensinar aquele homem. Professor de verdade, ele ensina tanto para um aluno, quanto para 10, 15, 40 alunos. Interessante que ele falou assim, Filipe falou para ele, você entende? Aí ele falou, como eu vou entender se ninguém me explica? O que é interessante nisso é que as pessoas estão vindo na escola dominical, estão lendo, estão ouvindo, entram sem saber nada e saem sem saber mais nada ainda na escola dominical. Sendo que era para elas estar na escola, ouvir a escola, sem saber, e aprender. E com este aprendizado, ter um comportamento diferente após sair da escola dominical. Alguns até dizem, hoje eu aprendi muito, como se enrola. Hoje eu aprendi muito o que é perder tempo. Às vezes o aluno vai falar isso na escola. Então, na verdade, temos que pensar em escola como algo que cresce, como algo que pode cada vez mais ter uma qualidade maior. E aqui o nosso querido professor Rony falou da questão da pós-modernidade, que o mundo muda, que o mundo tem mudado em grandes aspectos. E o Mário Sérgio Cortella, grande filósofo e doutor em educação, ele disse uma coisa interessante. Saber que o mundo mudou é a parte da nossa sanidade. Saber que os alunos já não são mais os mesmos, isso é saúde mental. Agora é muito insano saber que o mundo mudou e a gente continua ensinando da mesma forma. Nós continuamos a pensar nos nossos alunos da mesma forma. É loucura! Porque se há sanidade, nós devemos pensar, o mundo mudou, logo a forma também mudou. O mesmo Mário Sérgio Cortella vai dizer que há coisas que se mudam e há coisas que devem ser preservadas na educação. E uma coisa que Robert Hicks, ele lá pensando em escola, ele entendeu que as crianças deveriam ter um aprendizado para quê? Para que elas pudessem ter um comportamento diferente e tudo mais, então em vários aspectos. O mundo de Robert Hicks tem semelhança com o nosso, mas tem diferença que nós estaremos vendo nessa primeira fala e na segunda fala que estaremos fazendo aqui. Há diferenças. Sabendo das diferenças, nós temos que pensar que não vamos atender esses novos alunos hoje. Mas há coisas que não se mudam. Uma delas que é primordial que não se muda, o que é? A palavra de Deus. A matéria, o texto base de estudo da escola dominical é a mesma de 100 mil anos, 4 mil anos atrás. É a palavra de Deus que permanece e permanece para todo sempre. A palavra de Deus que transformava vidas na época de Robert Hicks é a mesma palavra que tem o poder de transformar vidas na nossa atualidade. Mas para que esta palavra tenha este efeito, este impacto na vida dos alunos, dependerá de professores, dependerá de gestões de escolas dominicais que pensem em seus alunos, enquanto pessoas que mudaram, que vivem uma nova cultura, mas são pessoas que podem ser alcançadas pelo poder da palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em nossas vidas. Uma coisa que o pastor Antônio Gilberto vai dizer, é muito pertinente, que nós devemos sim pensar em termos de formação, e estudar e se capacitar para a pressão dos nossos alunos. Mas não podemos ignorar o fato que precisamos da ação do Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem, é Ele que faz o homem entender a sua palavra, não só na sua mente, mas lá no seu coração. Então há coisas que se mudam e há coisas que se permanecem. Por isso vamos falar de escola dominical, marketing para se não invadir, ok? Amados, razões por que muitas das nossas escolas estão vazias. Razões, porque algumas igrejas tinham um bom número de alunos, hoje não tem mais. Aqui eu coloquei alguns pontos e outros pontos, mas nós vamos ver. Mas só para os irmãos terem ideia. Falei com a irmã Simã, a professora. Eu acredito que tem que mudar a sua forma de ensinar. Ela não. Falei, mas irmã, a irmã tinha 25 alunos. Hoje tem menos de 20 e tem mais desistindo. Ela não. Os meus pastores ensinaram
outros 10. Ou alguns desistiram e outros entraram acreditando. Por quê? Dependendo do que acontece, alunos deixaram de participar da escola dominical e eles dizem assim, de uma forma espiritualizada: o diabo está arrastando os crentes. Perdão da palavra, eu não sou advogado do diabo, irmãos. Mas o diabo não tem nada a ver com isso. O Paulo diz: somos nós professores, nós superintendentes de escola dominical. Uma das razões, a mesmice pedagógica. Todo santo domingo é a mesma coisa. O aluno já sabe a profissão de pensar. Pai do Senhor, irmãos, bom dia. Como é que foi a semana? Vamos ler o ponto tal? Fulano, você vai ler o versículo tal? Fulano, você se coloca de pé. Fulano, você responde o questionário, amém? Deus abençoe. Vamos para casa e eu te aguardo comigo de novo. Aí repete a mesma história. Não tem nada de novo. Aí eu falo: já conheço o que o professor vai fazer, então eu fico em casa. Eu já consigo ser o vidente em casa. Okay? No outro caso, a questão da superficialidade, ou a questão de ser raso, né? Em termos de hermenêutica. Você pergunta para o professor o que ele vai aprender, aí o professor diz: eu tenho uma resposta. Se você for abrir a resposta dele, ele foi bem raso, bem superficial. Ele falou nada. Ei, professor que está aqui, você é assim? Você é superficial ou você é profundo? Jesus, diz o pensador, ele era simples, porém era profundo naquilo que ele dizia. Ser simples não quer dizer ser simplório. Ser simples quer dizer ser compreensível, porém o que você fala tem profundidade eterna, tem profundidade que pode mudar a vida do outro. Outro ponto, queridos, é a questão da insuficiência didática. O professor tem que saber de uma coisa: ensinar é uma arte. Para ser um bom artista, tem que se pensar em como fazer essa arte ser interessante para quem vai estar assistindo, participando. Logo, a nossa didática tem que ser pertinente ao quê? A nossa sala de aula, a nossa faixa etária, ao nosso público-alvo. E por não ter uma boa didática, muitos professores estão perdendo alunos. Às vezes tem um ótimo conhecimento, uma bagagem de conhecimento maravilhosa, mas não tem a sabedoria para ensinar. Não tem didática. Isso mata a sala de aula. O outro ponto, visão equivocada do que é o ensinar. Ele acha que ensinar, acho que eu devo ensinar aos meus queridos e amados irmãos: eu estou aqui nesta manhã para você ensinar uma verdade. Aí o aluno olha para a cadeira e já sente que você está falando com isso. Me fala uma coisa nova. Mas explica aquilo que eu não entendi. Mas eu estou te ensinando. É igual esse ladrão que ensinou o cachorro a assobiar. Falou para o seu amigo: olha, eu ensinei o cachorro a assobiar. Sério? Não, eu ensinei. O cachorro chegou e ele: qual que você ensinou? Não, eu disse que eu ensinei. Agora que ele aprendeu, eu não caso. Tem muita gente que faz assim. Ele disse que ensinou, mas ninguém aprendeu nada. Para que haja ensino, também tem que ter aprendizagem. Se não tem ensino, não tem aprendizagem. Logo, se eu ensinei e ninguém aprendeu, eu achei que eu ensinei. Se os meus alunos aprenderem pelo menos isso, senão ninguém vai aprender nada. O problema muitas vezes não é o aluno, é o professor. Queridos, quando o aluno percebe que o professor está confuso na sua forma de ensinar, que o professor não está alcançando as expectativas dele quanto aluno, que há uma confusão, há alunos que entram em qualquer hora, há uma bagunça dentro de sala de aula e tudo mais, o que o aluno vai começar a pensar? Não vale a pena estar aqui. Não vale a pena. Isso é muito sério. Queridos, por isso, nós temos que pensar também que, quando o professor, a escola dominical, se acomoda com a sua forma, em algum momento vai perder alunos. O acomodismo faz perder alunos. Um outro ponto é a falta de vocação. Quantos professores foram chamados por Deus aqui? Alguns, quando o nosso pastor Silvio perguntou se era professor, eles levantaram a mão, agora não levantaram. Será que você caiu de paraquedas? Você estava passando, né? Eu vejo Deus em você. Você é o professor de hoje.
Um dia a gente falou comigo assim: "Ei, quem está aqui fazendo aquele de louvor?" Eu falei: "Meu querido, você quer que todo mundo vá embora?" Ele: "Mas você é uma bênção, você não sabe o que você é isso aqui." Eu falei: "Eu não sou cantor. Se eu for cantar, todo mundo vai, ó." Temos que ter humildade e honestidade para dizer: "Eu não sei, eu não posso, não fui chamado para isso." Pastor Edas Bento, ele fala o seguinte: que muitos dos nossos professores, que estão de parabéns, graças a Deus por isso, são leigos. Ou seja, entraram por um motivo ou outro, mas continuaram da mesma forma. Aí que é o problema. Não buscou um preparo, não buscou um chamado de Deus para isso, não. Só foram professores naquele momento e deixaram isso. O aluno percebendo isso, o professor não tem chamado, não tem preparo, não tem condições. O aluno vai dizer: "Eu quero ser professor, então eu vou embora." É isso que acontece muitas das vezes. Então, se a escola dominical é tão importante e há uma evasão por vários motivos, seja por desânimo, seja por acomodismo do professor, da escola, temos que pensar: por que investir na escola? Primeiro, que ela é muito importante. A questão é: quem deve investir? É só o pastor da igreja? É só o superintendente? Não. Professores também. Como investir, que é a questão? Como investir também é um outro detalhe para que possamos discutir aqui. Por isso que nós vamos falar do marketing. Os nossos queridos, colocar assim, né, doutor, dignidade, Rodrigo Chiqueta, nosso PhD, Dino, professor Rony, Ricardo Rosa aí, fizeram um bom marketing de mim. Talvez um pouco enganoso, mas fizeram um bom marketing, graças a Deus por isso. Aí alguém diz assim: marketing na igreja? Marketing na escola dominical? Confundir igreja enquanto empresa, já muitos fazem isso. Agora, confundir marketing não é necessariamente propaganda. Marketing não é somente divulgação. Marketing é tudo que envolve para que o produto chegue na mão do cliente e ele venha adquirir esse produto. Levando o lado positivo, o lado de princípio que nos ensina no marketing, nós vamos aplicar a escola dominical não no sentido de vender, não no sentido de ganho financeiro ou mercadológico, não, mas no princípio que para termos alunos, nós precisamos ofertar algo. O que nós estamos oferecendo à escola dominical? O entendimento da palavra de Deus. Se o nosso aluno entender que nós temos algo a oferecer, que a palavra de Deus em nossa vida é verdade, e ela pode através de nós ser compreendida, o aluno vai dizer o quê? Eu quero estar com esse homem. Lembra de Jesus? Eles deixavam as sinagogas, deixavam os outros lugares talvez confortáveis, para ir aos desertos, para ouvir Jesus. Quando o nosso aluno entender que nós temos algo importante a oferecer, ele vai deixar a sua casa, a sua cama confortável, para quê? Para nos ouvir. Que não é fácil. Por isso nós vamos ver que o marketing usa a necessidade e o processo satisfatório como forma de atrair, conquistar e manter esses alunos na escola dominical. Por que isso? Para que venhamos ter clientes no sentido comercial, temos que divulgar e fazer todo o preparo, depois nós temos que fidelizar esse cliente. Na escola dominical, nós temos que muitas vezes convencer esse aluno, possível aluno, vir na escola e ele tem que gostar para que nos outros domingos ele também esteja conosco. Logo eu vou ter que atrair, vou ter que convidar e vou ter que mantê-lo. É isso que o marketing vai nos instruir. Amados, no marketing vamos ver que temos a questão de análise, planejamento e implementação. Não conheço nenhuma igreja ou nenhuma escola dominical que é maravilhosa sem planejamento ou sem qualquer ideia de como fazer. Alguém diz assim: irmão, temos que ter ação do Espírito? Temos. É Deus que é dele a escola? É dele. Mas o trabalho é nosso. De organizar, de estruturar, de planejar, de como fazer. Se você for olhar a vida de Paulo, o ministério de Paulo, você vai ver que o Espírito Santo muitas vezes direcionava Paulo. Mas a estratégia muitas vezes era dele.
capacita, mas cabe à escola dominical se organizar, se planejar e implementar aquilo para ver se aquilo vai funcionar. Quer ver uma coisa? Só para você mostrar dentro do que eu estou falando. Todos fazem chamadas nas suas escolas dominicais. Tem a pauta lá, faz chamada. Ok. Tem o relatório final. Aí, irmã, hoje o estado, tempo é bom. Tá ótimo, está chovendo, ela diz que está bom. Ela gosta do tempo chuvoso. Ela gosta que está bom. O tempo está ótimo. Tantos matriculados, tantos ausentes, tantos presentes, tantos que deram ofertas, tantos que sei o que lá. A pergunta é: você lembra no final o que ela disse? Quantos faltou? Quantos vieram? Você não sabe, não lembra? Depois que acaba a escola dominical, você vê o relatório? Não. Aí no outro domingo lá vai de novo. Fulano, exemplo. Tantos presentes, tantos ausentes. Qual é a função disso hoje? Só para perder tempo? Uso e conheço superintendentes que usam. Nós continuamos fazendo chamada, porém, não valeu no final, mas para motivar classes para os seus desempenhos. Usamos as chamadas ou os relatórios para avaliar qual é a classe que está tendo bom desempenho ou não, para pensar como ajudar aquela classe que não está bem, ficar bem, enquanto as outras estão bem. Usamos a chamada, o relatório, para entender quem veio, quem não veio, para fazer visita, para convidar para ele estar. Para comparar com o relatório de quantos membros da igreja. Peraí, se na igreja eu tenho 500 membros e na escola dominical só tenho 100 matriculados, cadê os 400? É um caso assim desse. Daí nós temos que se organizar, planejar para quê? Para ter uma escola dominical em crescimento constante. Queridos, daí no marketing pensamos conhecimento do público-alvo, seja eles jovens, adultos, crianças, independente da faixa etária. O que nós vamos fazer para ter essa troca, aonde o aluno vai estar presente? Nós vamos fazer com que ele se sinta bem, ok? Uma coisa até, eu sei que o nosso irmão anteriormente ali, eu disse para ele o seguinte: a ideia de vocês aqui é que vocês viessem, não só para nos prestigiar, de maneira não, mas que vocês viessem para que fossem abençoados pelo conhecimento, saíssem daqui satisfeitos, chegarem em suas escolas dominicais e colocar em prática aquilo que vocês aprenderam aqui, para que as suas escolas dominicais possam crescer e o nome de Deus seja glorificado. Ou seja, você precisa sair daqui satisfeito. Para que você possa ser satisfeito, as suas expectativas têm que ser satisfeitas enquanto aquilo que foi proposto aqui no seminário. É isso que o marketing também vai estudar. Um outro detalhe é como conquistar, como atrair, como manter. Vou colocar aqui as 4 funções que vamos ver e depois vamos trabalhar elas. Primeiro, conhecendo a verdadeira função do marketing para a escola dominical. Depois, conhecendo as necessidades e o perfil dos alunos pós-modernos. Conhecendo formas de transformar as necessidades em oportunidades. Por último, conhecendo o sentido e a amplitude da educação, ok? A educação na escola dominical. Veremos alguns pontos aqui rapidamente. Se alguém tiver alguma pergunta, pergunte ao Dr. Rony, por favor, fique à vontade. Conhecendo a verdadeira função do marketing. Primeiro, o marketing enquanto escola dominical se pensa a questão da gestão de qualidade, ok? Temos que pensar que a nossa escola seja não necessariamente a melhor, mas uma das melhores que tem no meio evangélico. Uma outra coisa, o marketing não pode se confundir com a ideia mercadológica, ou seja, nós vamos satisfazer só vontades humanas. Não. Professor ou superintendente na escola dominical, a vontade dele maior é satisfazer a vontade de Deus. Deus é o dono da escola. E ao mesmo tempo, fazer com que este aluno que vem até nós, ele possa ter a seguinte necessidade satisfeita: a espiritual e enquanto ser humano, que é a palavra de Deus, pode satisfazer também isso. Um outro ponto é identificar e criar necessidades, satisfazer e conter
vai ganhar um prêmio. Para minha surpresa ou minha frustração, no meio da semana, as irmãs idosas, terceira idade, estavam me procurando por tudo. Irmão, começa a atividade. Quando chegou no domingo toda manhã, nenhuma delas compraram e trouxeram outras. Estavam lá querendo responder. E depois, lógico, eu fui ele, né? Mas que interessante. Eu criei uma necessidade e elas fizeram o quê? Quiseram que fossem satisfeitas. Então, na escola dominical, pode ser que eu posso. Na escola dominical, elas também podem ter suas necessidades satisfeitas quando nós, enquanto professores, sabemos agradar, sabemos satisfazer, sabemos criar essas necessidades. Então devemos pensar que os nossos alunos têm necessidades a serem satisfeitas e nós podemos criar outras. Quer ver uma coisa? Você sabe que de maravilhoso você faleceu, ele tem para oferecer hoje essa tarde, né? Você sabe? Mas quantos querem saber? Há uma curiosidade, há uma história. Ok? Então, você espera que logo após venham esses palestrantes e possam fazer o quê? Responder o que de curiosamente vocês têm quanto ao assunto sobre escola dominical. E é isso que o Marcos se propõe a fazer. Um outro detalhe aqui, conhecendo as necessidades e o perfil dos alunos pós-modernos. Aí vem a célebre pergunta da escola dominical: o que vamos ensinar? Me responda, por favor. É sério. Quando você vai à escola dominical, você está indo ensinar o quê? Aí alguém diz: lógico, é a revista, é o conteúdo. Pergunta é: qual o conteúdo? Sei de vários casos de professores que chegam na escola dominical pelo menos diz assim: eu não sei o que vou estudar, não deu tempo de estudar, mas Deus vai a mim usar. Mas se você perguntar para ele, sabe, ele diz: eu vou ensinar um conteúdo, mas qual o conteúdo? Você vai ensinar o quê? Se é a palavra de Deus, tem que ser de forma muito séria. Interessante que na faculdade acadêmica secular, para ser um professor, depende de toda uma formação, todo um planejamento, uma emenda, tudo. Já na escola dominical, não. Basta que você tem que dar um pulinho, chega lá e deixa Deus usar e está tudo resolvido. Isso não é dessa forma que funciona. Queridos, então vem o detalhe: quem é o nosso aluno? O nosso aluno é aquele que vive na pós-modernidade. Quais são os desejos e as necessidades dos alunos pós-modernos? Como que eles pensam, o que eles querem, o que eles buscam nessa nova realidade que estamos agora? Quem é o nosso aluno? Isso de forma geral. Um sábio, um filósofo vai dizer: conheça-te, conheça-te. Se você não se conhece, como você vai conhecer os seus alunos? Primeira coisa, se conhecer, buscar se conhecer, buscar se identificar. Depois conhecer os seus alunos. Um outro detalhe aqui, olha só: quem são os seus alunos? A irmã chega na sala das crianças e diz: meus queridos irmãos, eu tenho uma temática muito importante para abordar conosco. Aí as crianças estão falando: hã? Aí chega o professor, na sala de adultos, e diz: meus queridos, nós vamos falar de Davi e do gigante. E Davi rodando. Aí o doutor fala de novo, né? Sobre uma criança que fala assim aqui. Quem são os seus alunos? Onde moram? Quais são as suas preferências? Que gostam? Como que eles aprendem? Quer ver uma coisa? O professor está lá falando e eu canto. Aí você pergunta: e professor, como foi ela? Nossa, foi um mistério. Está dando aula, a irmã chorou. Uma criança todo domingo ela chora, porque minha
semana, a mãe está levantando a mão. Nessa semana, quem leu 2 livros de 600 páginas? Ninguém? 600 páginas. É pouco. É pouco. Eu pergunto para você, a cada trimestre, a editora propõe uma nova lição, uma nova temática. Em 3 meses você consegue realmente se preparar, ler os livros e referir àquela matéria, todos os livros possíveis? Seus alunos gostam de ler? Estão lendo livros em casa? Você fala com eles assim, em casa você está lendo o livro de Salmos. Aí no domingo vem você chega cheio de esperança, ele leu. Vai nessa. Olha a realidade dos nossos alunos hoje. Nos computadores, nas tecnologias ali. Um dia eu dando uma palestra, eu usando termos gregos, eu sou o professor Mani, esse é um dia eu conhecimento muito do grego, arcaico e tudo mais. Sou bem recente ali. Brincadeira à parte. Eu falando, fazendo uma referência, no meio da minha fala, quando eu olho lá no meio do povo, a gente tem que ficar atento. Lá no meio, um aluno balança a cabeça e diz assim: ele está falando a verdade. Ele pegou o tablet dele e mostrou todos os colegas aqui, eu pesquisei agora na internet. O que ele falou é verdade. É a realidade dos nossos alunos. Aí, eu acho que eu tenho mais informação do meu aluno. Eu tenho que saber que o meu aluno tem acesso à tecnologia, à informática. O meu aluno, muitas vezes, vai gastar o seu tempo com vídeos e slides, não só com revista, com eu e você mesmo vão fazer. E o marketing vai analisar essa situação, como alcançar esses alunos que estão agora com a informática, ok? Um outro detalhe, usando a conjuntura atual a favor da Evelyn. Olha aqui. Lembra do marketing chave, boca a boca? Quando eu gosto, vou fazer o quê? Irmão, que escola abençoada foi hoje. O professor arrebentou. Foi bom. Aí o aluno diz assim: poxa, eu perdi. Quem vai dar aula no mês que vem? É ele de novo. Não posso faltar. Diz que ovelha gera, aluno gera. Então, aluno satisfeito é sinal que outros alunos ganham. Aí queremos, não, só que os cartazes de divulgação da escola, as minhas propagandas sobre que a escola vai acontecer é o suficiente. Não. Eu dependo de agradar os alunos presentes para que eles possam divulgar isso, boca a boca, falando. A informação. Um outro detalhe. Na pós-modernidade, temos que entender que o nosso aluno está com acesso à informação que nunca teve antes. Por que não usar isso a seu favor? Com os meus alunos, os jovens, eu procuro muito trabalhar com eles na linguagem deles e também usando a tecnologia, as redes sociais. Isso é uma ferramenta incrível. Por quê? Ah, não, tem que ser igual antigamente. Não tínhamos tecnologia, temos que ser igual antigamente. Então, meus queridos alunos jovens, a partir de hoje não acesse mais Facebook nem nada. Você vai pedir isso, mas eles não vão te entender. Olha o que eu fiz na igreja, pastores, e deu muito certo. Falei: ei, fofoqueiros presentes, fuxiqueiros, vocês vão fazer uma coisa muito importante para a igreja. Não parem de fofocar. Aí eu olhei o pagador, principalmente fofoqueiro. Não é para parar de fofocar, mudou a situação. A partir de hoje vocês vão fofocar sim, mas em vez de falar mal do irmão, você vai falar da palavra de Deus. Em vez de falar o que deu de errado no culto, você vai falar o que deu de certo no culto. Por incrível que pareça, deu certo. Deu certo. Parar de falar no mínimo. As igrejas têm esse problema. A partir de hoje não quero mais fofoqueiro. Vai continuar não querendo. Porque até Jesus voltar, vai ter fofoqueiro. Então por que não usar, em vez de falar mal do irmão, falar que de errado, usar também? É assim como algumas escolas estão fazendo. Em vez de proibir o celular, você está fazendo o quê? O uso do celular na sala de aula. Em vez de proibir a informática, está usando a informática na sala de aula. Ou seja, usando a tecnologia atual presente para alcançar esses alunos que estão também nessas tecnologias.
Outro detalhe, pode a escola dominical ensinar uma cultura pós-moderna? Será que pode? Será que o que o ser humano busca hoje é a mesma coisa que ele buscava há 10, 15, 40 anos atrás? Não é. Então, será que podemos? Será que somos capazes de alcançar os nossos alunos hoje? Quem é capaz de alcançar? Todos nós que estivermos nas mãos de Deus e fazendo conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que sejamos professores, mas não quaisquer professores, que sejamos professores que tenham esmero, que tenham dedicação para buscar e ensinar com qualidade. Deus quer que sejamos professores que estejam em suas mãos, para que através do Espírito Santo possamos ser canais de bênçãos e transformação da vida do outro. Se nós fizermos isso, de fato nós vamos alcançar. E aqui também está algumas sugestões importantes. Primeiro depende da nossa disposição para ser autêntico. O nosso querido professor Mônica falou da armadura. Esse negócio de tentar ser outro professor é a melhor coisa que tem. Ele falou, mas eu tentei fazer isso. Queria ser igual irmão, chegar na sala de aula. Docentes e discentes presentes, por favor, dessa tarde maravilhosa, inigualável. Sinceramente, eu ficava com dor de cabeça. O cara pediu para morrer lá e ninguém gostava, ninguém aprendia. Eu entendi que eu tinha que ser autêntico. Sou esquisito, mas sou bem. Sou careca, mas graças a Deus os carecas que são bênçãos de Deus. Então nós temos que ser nós mesmos. Valorizar a qualidade que Deus te deu, o potencial que Deus te deu. Acreditar naquilo que Deus te deu, na ferramenta que está em suas mãos. Seja autênticos. Não seja enganosos, mentirosos na sala de aula. Porque o aluno hoje, mais que aluno, se eu contar o nosso que estamos cometindo na sala de aula, ele pode rapidamente saber que é mentira. Ele tem informação para saber se é mentira ou verdade. Então precisamos ser autênticos, uma disposição para investir em relações. Queridos, hoje qual é o estilo do professor hoje? Muitas das vezes ele chega na sala depois do